Então, semana passada nós começamos esse livro de Atos, um livro importante porque ele é um livro de conexão entre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, diferentes visões daquilo que foi o ministério de Jesus, as cartas, as epístolas, que vem depois no Novo Testamento. Então, o livro de Atos é essa ligação, as coisas que Jesus começou a fazer e faz ainda até hoje, através do Espírito Santo de Deus. Nós falamos a respeito disso, que o livro de Atos é um livro que terminou em aberto. Por quê? Porque a obra de Deus não acabou naquele momento, a obra de Deus continua até hoje através das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus continua a trabalhar até hoje. Continua a operar milagres, continua a transformar vidas, continua a restaurar famílias, pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vimos que o autor do livro de Atos é o mesmo do Evangelho de Lucas. Lucas, o médico amado. Um discípulo que acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias, que estudou, que pesquisou, que conversou com as testemunhas oculares do ocorrido, e escreve endereçado a um homem chamado Teófilo. Teófilo, que nós falamos, é um nome interessante porque significa amante de Deus, aquele que ama a Deus. Alguns sugerem que Teófilo foi uma pessoa, foi o proprietário de Lucas. Naquela época, as pessoas ricas, elas possuíam os seus próprios médicos. E alguns acreditam que Teófilo era médico de Lucas. Depois que Teófilo se converte, ele acaba cedendo Lucas para seguir o apóstolo Paulo, e trabalhar como médico, companheiro pessoal do apóstolo Paulo em suas jornadas missionárias. Mas eu gosto dessa ideia também, escrito àqueles que amam a Deus. Então, o livro de Atos escrito para nós, eu e você, nós que amamos o Senhor, que servimos o Senhor, que queremos trazer honra e glória ao nome do Senhor. Então, Lucas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é importante nós lembrarmos. Toda a Escritura, ela foi... nós temos esse versículo aí, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça. Então, homens inspirados por Deus que escreveram as Escrituras. Eu estou lendo esse livro aqui, que se chama O Estranho no Caminho de Emaús. E ele fala uma curiosidade sobre a Bíblia, sobre a Bíblia. Eu vou ler para vocês. Fala assim, aqui está um livro escrito ao longo de mais de 1.500 anos. Então, de Gênesis até o final, um período de mais de 1.500 anos. 66 livros, escrito durante um período de mais de 40 gerações, escrito por mais de 40 autores, provenientes das mais diversas posições e áreas de atividade, incluindo reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, sábios. Então, diferentes pessoas, em diferentes períodos da história, escreveram desses 66 livros da Bíblia. Moisés, um líder político, treinado nas universidades do Egito. Pedro, um pescador. Amós, um pastor. Josué, um general. Neemias, um copeiro. Daniel, um primeiro-ministro. Lucas, um médico. Salomão, um rei. Mateus, um coletor de impostos. Paulo, um rabino. Escrito em diferentes lugares. Moisés escreveu no deserto, Jeremias escreveu dentro de um calabouço, Daniel escreveu num palácio, Paulo escreveu algumas de suas cartas na prisão, Lucas durante suas viagens, João escreve Apocalipse na ilha de Pátimos, onde ele foi exilado. Durante períodos diferentes, durante campanhas militares, momentos difíceis, em épocas diferentes. Davi escreveu em tempos de guerra. Salomão, quando escreve em tempos de paz. Escrito com diferentes estados de ânimo. Alguns livros escritos no auge da alegria, como alguns salmos de regozijo. Outros na profunda tristeza e aflição e desespero. Alguns salmos que você vê o desespero do salmista.
escrito em 3 continentes diferentes, Ásia, Europa e África, escrito em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Finalmente, seu objetivo de estudo inclui centenas de tópicos polêmicos. Observa-se ainda que os autores bíblicos escreveram harmoniosamente com continuidade de Gênesis a Apocalipse. Há somente uma história. Eu só quis ler esse dado curioso porque é interessante realmente. É um livro que é formado por 66 livros, mas que conta uma história. O Antigo Testamento, eu costumo dizer para vocês, ele aponta para a vinda do Messias, o Cristo, o ungido, o enviado de Deus. E o Novo Testamento fala a respeito dele, das coisas que ele fez, das coisas que ele ensinou, explana um pouco sobre as doutrinas que ele ensinou. Mas o assunto do livro, o volume do livro é Jesus, as boas novas da salvação, o Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico amado. E nós vimos no capítulo anterior, no começo do capítulo 1, na semana passada, que após a sua morte e ressurreição, Jesus ainda permaneceu 40 dias na terra. Depois que ele ressuscitou dos mortos, ele andou, ele ficou por 40 dias ainda e apareceu aos discípulos. Apareceu uma vez a um grupo de 500 pessoas, apareceu aos discípulos reunidos na sala, apareceu a Tomé, apareceu para muita gente, dando provas infalíveis, incontestáveis de que estava vivo. As pessoas comeram com ele depois que ele ressuscitou, as pessoas andaram com ele, elas tocaram em Jesus e foram capazes depois de morrer mortes violentíssimas, porque pregavam aquilo, que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. E eu faço uma pergunta, você acha que tanta gente seria capaz de morrer por uma mentira? Se fosse mentira? Eu acho que não. Alguns teriam simplesmente dito, não, essa história aí é um conto, mas eu não quero morrer por isso. Mas não, eles sabiam que era uma história verdadeira e foram mártires, entregaram a própria vida por essa mensagem. E a promessa que Jesus havia dito para eles, nós vimos também na semana passada, ele disse assim, olha, eu vou partir, mas eu peço que vocês esperem em Jerusalém. Nós temos um versículo aí de João, capítulo 14, de uma conversa com Jesus, com os discípulos, sobre essa promessa. Coloca aí, João 14, do 15 ao 20. Jesus falando para os seus discípulos, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Então essas são as belíssimas palavras de Jesus, para os seus discípulos, já no final, perto da sua ascensão, perto de enviar o Espírito Santo. Ele disse assim, olha, o Espírito Santo estará com vocês e virá sobre vocês receberão poder, vocês receberão o Espírito Santo. Então esperem em Jerusalém até que venha a promessa do Pai, que é a promessa da vinda do Espírito Santo. E aí ele fala essas últimas palavras, que vocês verão que eu estou no Pai, o Pai está em mim, Ele estará em vocês. Esse mistério do Espírito Santo de Deus habitando em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Não sabem vocês que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus que habita em mim? O Senhor que habita em mim? Mistérios da Trindade, essas palavras que Jesus está falando com os seus discípulos, E aí ele fala assim no verso 1:8, do que nós vimos semana passada, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E hoje, que o evangelho se espalhou, é levado por todo o mundo, toda a nação, toda a língua, todo o povo ouvirá falar do evangelho de Jesus Cristo. E aí nós continuamos então a partir do verso 12. Essa manhã, dando sequência aqui, Jesus ele sobe aos céus, ele é elevado aos céus. Eu vou ler só o finalzinho aqui do capítulo, a partir do verso 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Então ele diz essas últimas palavras e sobe. Literalmente ele sobe, ele volta para o céu, e os discípulos ficam maravilhados olhando aquela cena. E até ele sumir dentro de uma nuvem. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, futuro para nós é o quê? A volta de Cristo, o retorno de Cristo. Ele voltará e todo olho verá, a Bíblia diz em Apocalipse. Você pode ler depois o relato. Prosseguindo então, verso 12. Então, eles voltaram para Jerusalém, porque esse foi o conselho de Jesus: voltem para Jerusalém, esperem em Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Não Judas Iscariotes, outro Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, eles voltam para Jerusalém, eles vão para esse lugar, eles ficam hospedados ali, provavelmente um lugar dentro do templo, próximo ao templo. Nós vamos ver ainda no capítulo 2 que 3.000 pessoas se reúnem a eles depois, quando Pedro começa a dar uma mensagem cheio do Espírito Santo. Então era um lugar amplo, mas ali, naquele momento, eram esses discípulos. Vale a pena destacar que essa é a última vez que nós vemos a menção quanto a Maria, a mãe de Jesus. Nada é dito na Bíblia sobre a sua morte ou qualquer outra situação a respeito dela. Nós vemos esse último relato a respeito dela, que ela estava com eles ali, esperando pela promessa de Jesus, que eles receberiam o Espírito Santo. Verso 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Então, o grupo já havia aumentado, era um grupo de cerca de 120 pessoas. E disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Então, o que acontece? Os discípulos estão reunidos, eles estão esperando a promessa de Jesus, que é a vinda do Espírito Santo, e de repente Pedro se levanta. Pedro ainda esse homem cheio de velocidade, essa pessoa ali explosiva, que tem que resolver as coisas, e ele se levanta e ele diz: gente, nós temos uma situação aqui, que nós precisamos resolver. Judas, que traiu Jesus, ele morreu, não está mais entre nós. E nós precisamos cumprir as Escrituras, colocando um outro no lugar dele. Algo interessante aqui é destacar 2 pontos. Um deles é esse lado de Pedro, esse lado dele sempre muito alvoroçado, sempre muito querendo resolver as coisas, sempre muito acelerado, antes do Espírito Santo de Deus. Nós vamos perceber que depois da vinda do Espírito Santo, todos os discípulos são transformados.
E Pedro é um deles. Essa geniosidade, essa personalidade de Pedro é transformada também pela vinda do Espírito Santo. Mas uma outra coisa é a fé que Pedro tinha e os discípulos nas Escrituras Sagradas. De que a palavra de Deus não continha erros e de que a palavra de Deus era totalmente inspirada por Deus. Então ele fala assim, olha, porque como foi dito por Davi, acerca de Judas. E eu vou ler ainda aqui o verso 18, fala assim, com a recompensa, 17, ele foi contado como um de nossos e teve a participação nesse ministério. Falando de Judas, foi um deles, foi um dos apóstolos, mas agora não era mais. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Então, só voltando um pouco nessa questão de nós acreditarmos que as Escrituras são inspiradas por Deus e sem erro. Por quê? Porque esse é o primeiro ataque do inimigo contra a palavra de Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, meu irmão, você acredita em toda a Bíblia? Você acredita em toda a palavra de Deus? Nem tudo ali é inspirado por Deus. Mas aí quando a pessoa fala isso, vem cá, então o que é inspirado? Qual parte é inspirado por Deus? Aí a pessoa passa a ser ela a juíza da Bíblia, ela começa a julgar a Bíblia. E aí, quais são as partes que ela vai dizer que são inspiradas por Deus? A que ela mais gosta. Nós temos que crer que a palavra é inspirada por Deus, como Pedro acreditava. E como ele diz, olha aqui, como o Senhor disse através de Davi. Judas foi um de nós, mas agora ele não é mais e precisa ser substituído. No começo, em Gênesis, no Éden, qual foi o ataque de Satanás contra a mulher? Justamente contra a palavra de Deus. Ah, mas foi isso mesmo que o Senhor te disse? Não comerá do fruto? Não, que isso certamente não morrerá. Por quê? Porque se você tira a autoridade da palavra de Deus, você destrói tudo. Por isso que a palavra de Deus é tão atacada. Porque se a pessoa conseguir falar, não, apenas algumas partes, aí imagina, as partes que um acha que são inspiradas, daqui a pouco o outro acha que outras partes são inspiradas, outro acha que outras partes são inspiradas, e essas... Está feito a confusão. Então, Pedro, ele acreditava nas Escrituras, todos eles tinham um grande conhecimento das Escrituras, e aí algo interessante também que ele fala a respeito de Judas, que ele pegou o dinheiro, comprou um campo e morreu. A Bíblia fala também em Mateus 27, do 4 ao 5, fala assim, Judas, depois que ele trai a Jesus, ele foi cheio de um grande remorso, não um grande arrependimento. Existe uma diferença entre o arrependimento e o remorso. O remorso é quando você fica chateado porque foi pego, fica triste porque fez algo errado e chora, mas não se arrepende. O arrependimento é quando há uma transformação, uma mudança de direção. É o reconhecimento de um erro, mas há uma mudança de direção. O remorso não. A pessoa é pega, ela fica triste, ela chora, ela lamenta, mas ela não muda a direção, ela continua agindo da mesma forma. E Judas, ele foi cheio de um remorso. E aí ele pega o dinheiro, ele vai até os sacerdotes e ele diz para eles assim, olha, pequei contra sangue inocente. E eles, volta lá um pouquinho, e eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Os sacerdotes, quando veem Judas, eles falam, o problema é seu, meu amigo, foi você que pecou, você que traiu, o problema é seu, responsabilidade é sua. Próximo. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, enforcou-se. Então o relato aí em Mateus é que ele pega essas 30 moedas de prata, o preço que eles combinaram pela traição de Jesus, cheio de remorso, ele fala assim, traí sangue inocente, não quero mais isso. Ele joga no templo. E os sacerdotes, aqueles que combinaram com Judas a traição de Jesus, que prenderam Jesus, eles falaram, esse dinheiro nós não podemos pôr no gasofilácio, nós não podemos pôr esse dinheiro na caixinha, porque é um dinheiro de sangue, é um dinheiro sujo. Então eles pegam o dinheiro, não foi Judas que pegou o dinheiro e comprou,
é colocado em Judas, porque era o dinheiro de Judas que ele recebeu, mas ele joga o dinheiro no templo, eles pegam o dinheiro e compram um campo do oleiro, né, e compram aquele campo. E aí, cumprindo uma profecia bíblica, de Zacarias capítulo 11, verso 13, que fala assim, ó: e o Senhor me disse, lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Isso aí, escrito em Zacarias, muito tempo antes de tudo isso acontecer. E é interessante isso, como nós vimos e nós falamos e nós lembramos. Isso serve para a nossa convicção de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi escrito por homens inspirados por Deus. Imaginem Zacarias escrevendo isso. Foi uma inspiração do Espírito Santo escrever sobre isso, que falava do que iria acontecer com o Messias, exatamente como aconteceu. Foi traído, foi avaliado em 30 moedas de prata, o preço de um servo, de um escravo. Judas o trai, eles prendem Jesus, Judas fica cheio de remorso, joga o dinheiro fora, e aí, como a palavra de Deus dizia, o dinheiro foi utilizado para comprar um campo de oleiro. Versos 19 e 20. E todos em Jerusalém ficaram sabendo disso. Então tudo isso se espalhou, essa história se espalhou por todos em Jerusalém. De modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama. Então esse espaço, essa propriedade que se comprou com esse dinheiro, passou a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. Por quê? Porque foi um dinheiro sujo, um dinheiro de traição, um dinheiro que foi usado para venda, para traição do Senhor Jesus. Judas devolve, eles não podem pôr no cofre, compram esse campo, cumprindo o que nós vemos ali, que foi dito pelas profecias em Zacarias capítulo 11, 13. E aí ele prossegue, ele fala assim, porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos. E aí Pedro, ele resgata mais duas profecias quanto a esse momento, lá no livro de Salmos. Porque está escrito no livro de Salmos, fique deserto o lugar, e não haja ninguém que nele habite, falando desse campo. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Então ele usa dois salmos, interessantíssimo isso. Se Pedro não nos tivesse dito que está falando de Judas e dessa situação, dificilmente nós saberíamos que esses dois versículos, esse lugar fique deserto, que ninguém nele habite, esse campo, Aceldama, o campo que eles compraram com o dinheiro, e que outro ocupe o seu lugar. Outro deveria ocupar o lugar de Judas como apóstolo. Jesus tinha centenas de discípulos, porém ele escolheu apenas 12 apóstolos. Um deles agora havia traído Jesus, se enforcado. Até mesmo sobre esse assunto de Judas se enforcar, né? Porque em Atos fala que ele caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, suas vísceras se derramaram. É bem possível que ele tenha ido para um lugar de beira, de penhasco, se enforcado, ou o galho quebrou, ou o pescoço dele não aguentou o peso e saiu da cabeça, ele cai numa pedra, e ele se abre, e as suas vísceras saem para fora. É fácil de conciliar os dois textos, que ele se enforcou, e esse aqui em Atos, que nós acabamos de ler. Mas Pedro, então, ele se levanta com essa situação, e isso é muito interessante, porque Pedro, ele fala assim, nós temos que resolver essa questão, está escrito que outro ocupe o seu lugar. Mas nós sabemos que o Senhor já havia escolhido outro para ocupar o lugar de Pedro. Quem foi esse? O apóstolo Paulo. Paulo, o apóstolo, era a opção de Deus. Mas algo interessante, porque olha aí o verso 21 e 22. Ele continua a falar assim, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então Pedro, ele começa a explicar a situação. Olha, quem que vai substituir Judas Iscariotes
é uma pessoa que esteve entre nós durante todo o tempo que Jesus esteve conosco, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então, as qualificações para um apóstolo era que ele tivesse visto o ministério de Jesus desde o seu princípio, desde o batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão, quando o Espírito Santo vem sobre ele, quando vem aquela voz do céu que diz: eis o meu filho amado em quem me alegro. Então a pessoa teria que ter presenciado aquilo, ela teria que ter andado com Jesus durante esses 3 anos de ministério de Jesus, visto a sua morte, a sua crucificação, o seu sofrimento, a sua ressurreição e visto o Cristo ressurreto, para que pudesse dar testemunho de toda a história. Então essa era a qualificação para o apóstolo. Existem apóstolos nos dias de hoje, não como os 12 da Bíblia, porque com certeza nenhum dos que estão vivos hoje viram Jesus ressurreto, nem acompanharam Jesus. Então esses 12 aqui eram específicos chamados por Jesus com essa qualificação. Paulo depois, quando ele justifica o seu apostolado, ele fala: o Senhor Jesus apareceu para mim, eu vi o Cristo ressurreto. E ele sempre nas suas cartas, nós vamos falar sobre isso, ele fala: Paulo, um apóstolo, não segundo a vontade de homem, mas segundo a vontade de Deus. Foi o Senhor quem me chamou para o apostolado. E aí o que chama a minha atenção aqui? O que chama a nossa atenção? É a maneira de tentarmos ajudar a Deus. O Senhor tem uma promessa para nós, só que aí nós ficamos tão angustiados e queremos fazer com que a promessa aconteça no nosso tempo e não esperamos o tempo de Deus. O Senhor tem uma promessa para você, Ele tem coisas boas para você, mas você quer ajudar a Deus. É mais ou menos o que Paulo fez agora. E os discípulos, né? Eu vou ler mais alguns versículos e vou voltar nesse assunto. Verso 23. Então indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo. Então, aqui está um dos candidatos, José Barsabás, o Justo. E Matias, então outro candidato está aqui, Matias. Esses 2, de todos os discípulos aqui, têm essas qualificações, são aptos a ser o apóstolo no lugar de Judas. E depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar em que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte saiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. O que chamou a atenção aqui? Esses 2. É como se eles tivessem simplesmente limitado o Senhor a A ou B. Senhor, aqui está o Justo e Matias. Quem o Senhor escolhe? Mas o Senhor tinha outros planos. O Senhor não tinha apenas aqueles 2 para escolher. E é isso que nós fazemos muitas vezes. O Senhor, Ele tem promessas para nós e nós acabamos limitando, querendo ajudar a Deus, tentando resolver as coisas. É uma coisa que nós precisamos aprender. Se o Senhor tem uma promessa para você, Ele vai cumprir a promessa dEle, no tempo dEle, da maneira dEle. Miqueias 5:2 é a profecia a respeito do lugar de nascimento do Messias, escrito há centenas e centenas de anos. O Senhor havia dito, pela sua mente antecipativa, Ele disse o quê? O Messias nascerá na cidade de... Como? Belém. Belém do Pará? Não, Belém da Judéia. O Messias nascerá na cidade de Belém da Judéia. O Salvador nascerá em Belém da Judéia. Estava escrito, se Deus, essa era a promessa, então vai acontecer. Às vezes nós fazemos isso, né? Bom, é Belém, então aí vamos lá para Belém do Pará, e atrapalha tudo. Nós atrapalhamos tudo que Deus tem para nós.
Belém da Judéia. Olha que interessante. Isso foi uma lição que eu aprendi para mim, eu carrego na minha vida e eu quero que vocês aprendam e guardem e carreguem com vocês. O Senhor disse, vai acontecer. Jesus não morava em Belém. Ele morava na Galiléia. Só que o que acontece? Maria estava grávida, com uma barriga enorme. A profecia dizia o quê? Que o Messias nasceria em Belém. E o que acontece? Há um recenseamento, a necessidade urgente de todos se recadastrarem. E aí cada um é obrigado a ir para a sua cidade de origem. E Jesus, então, é obrigado, é forçado, né? Jesus não, José é forçado a pegar Maria e levá-la, montada num jumentinho, até esse lugar. E aí ele está ali no momento do momento dela dar à luz, né? O momento do parto, e o menino nasce aonde? Em Belém. Entre os animais, uma estribaria, porque não havia hospedagem para ele. Cumprindo exatamente o que havia sido dito pelo profeta. Nunca que José, por vontade própria, iniciativa própria, levaria Maria naquela situação, grávida, com um barrigão enorme, para aquele lugar naquele momento. Mas a força maior do Senhor fez com que as coisas acontecessem de tal maneira que eles fossem obrigados a estar ali naquele momento, naquele exato momento, como havia sido dito por Deus. E o menino nasce em Belém. Então, sim, é verdade, o Salmo dizia que outro assuma o seu lugar, mas provavelmente não era Matias para ser o escolhido. Como eles escolheram, Senhor, aqui está, Justo e Matias, qual dos dois o Senhor escolhe? Mas o Senhor tinha outros planos. Não que eles não eram grandes homens, eles, para preencherem essas qualificações, eram grandes servos do Senhor, mas o Senhor tinha outra coisa em mente, outra pessoa, porque os planos do Senhor eram muito grandes ainda. O Evangelho iria para os gentios. Então, qual é a aplicação para as nossas vidas? Descansa em Deus. Não tenta ajudar o Senhor, porque você vai acabar atrapalhando ao Senhor. Era para nascer em Belém da Judéia, vai acabar indo lá para Belém do Pará. Era para ser Paulo o apóstolo, vai acabar sendo Matias. Descansa no Senhor. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não precisa da nossa ajuda, da nossa mãozinha. Ele só precisa que nós sejamos fiéis a Ele, que os nossos corações estejam descansando no Senhor, satisfeitos em Deus. E Ele vai cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. Nós não ouvimos mais nada a respeito de Matias. Mas daqui a pouco vai aparecer na nossa história aí nos próximos capítulos, Saulo, que depois passa a ser chamado Paulo. Esse era quem realmente Deus queria para substituir Judas Iscariotes. Pelo menos é a visão que eu tenho desse texto. Uma outra coisa curiosa, né? No Antigo Testamento eles tinham algumas maneiras de buscar a Deus. Uma delas era através do Urim e do Tumim. O sumo sacerdote carregava aquilo, não sabemos direito o que é isso, talvez 2 pedras de cores diferentes. E aí, por exemplo, Davi ia até o sacerdote e falava assim: devemos sair em batalha amanhã contra os filisteus? Sim ou não? E aí o sacerdote pegava o Urim ou o Tumim, né? Ou sim ou não. Era uma maneira que eles eram direcionados. E talvez até inspirados nisso que Pedro faz dessa forma. Mas uma coisa interessante, que depois da vinda do Espírito Santo, nós nunca mais veremos esse tipo de maneira de buscar a direção de Deus. Porque agora o Espírito Santo fala, agora o Espírito Santo direciona, agora o Espírito Santo chega e fala assim: separem para mim Paulo e Barnabé para a missão que eu tenho para eles. O Espírito Santo agora é quem nos dirige, nos direciona, fala conosco. E, concluindo,
capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Então essa era uma festa, né, também conhecida como festa das semanas, 50 dias após a Páscoa, a morte. Era uma festa que antecipava a colheita. E aí eles ofereciam ali os primeiros frutos também da colheita para o Senhor, para que tivessem uma grande colheita. É até interessante, né, porque nós vamos ver ali que Pedro ele dá um testemunho na semana que vem, quando nós estudarmos a segunda parte do capítulo 2, nós veremos esses primeiros frutos de uma grande colheita, onde 3.000 pessoas aceitam a mensagem de Pedro, a mensagem do Evangelho. Mas eles estavam reunidos, assentados, e viram, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então aqui nós temos alguns milagres, né, alguns fenômenos sobrenaturais que acontecem. O primeiro deles é um vento muito forte. Onde eu moro, o terreno é alto e bate muito vento ali. E é um barulho, e assim, imagina esse vento, um vento impetuoso, um vento muito forte que entra na casa onde eles estavam. E uma outra coisa que acontece, línguas, né, em forma de fogo aparecem na casa e descem sobre eles. E aí um terceiro ponto agora, verso 4, fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, aqui se cumpre a promessa de Jesus. Eles estão todos reunidos, de repente vem um vento muito forte, eles começam a ver essas línguas de fogo, que descem sobre todos eles, e aí eles começam a falar em outras línguas. A palavra é glossolalia, que significa uma língua desconhecida àquele que está falando. Então eles começaram a falar em línguas que eram desconhecidas para eles próprios. É como se de repente eu começasse a falar em grego ou em francês aqui, uma língua que eu não conheço. Então esse foi o momento da vinda do Espírito Santo, da promessa de que Jesus falou, enviaria um outro Consolador. É nesse momento, nesse exato momento, que o Espírito Santo vem sobre eles e tem essa manifestação sobrenatural do vento, das línguas de fogo, e eles começarem a falar em outras línguas. O sobrenatural de Deus acontecendo naturalmente. E aí do 5 até o 12, terminando. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, para essa festa do Pentecoste, vinham judeus do mundo todo. Então, a cidade ficava cheia de gente. É igual nas Olimpíadas, né? A cidade fica cheia de gente. Os judeus de todo o mundo iam para Jerusalém para essa festa, e eles começam a ouvir e ficar perplexos por ouvirem a sua própria língua, do lugar onde eles moram. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus esses homens que estão falando? Tipo assim, pessoas simples falando outros idiomas, isso aí está muito estranho. Não são galileus esses caras? Então, como ouvimos eles, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, pelo menos 15 línguas ali representadas, no mínimo. E eles começam a ouvir a sua própria língua. Um romano chega ali e começa a ouvir um galileu falando italiano, a língua deles ali, antes do italiano, talvez, eu não sei, a língua... Como?
Latim, obrigado. Eu vou perguntar outras línguas agora para ver se vocês vão... E os cretenses? Mas essa situação, né? Esse milagre de Deus. E aí a pergunta que eu quero fazer é: o que é que eles ouviam? Será que eles ouviam pregações? Será que eles ouviam profecias? Olha o que fala. Verso 11: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Então eles ouviam os discípulos declarando as maravilhas de Deus, que Deus é grande, Deus é poderoso, as boas obras do Senhor. Eles começam a ouvir aquilo na sua própria língua. Uau, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E aí o verso 13, que é o verso que nós acabamos essa manhã. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então nós sempre temos a opção. Alguns criam, outros, porém, em seus corações zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Escutaram o barulho do vento, viram as línguas de fogo, ouviam pessoas simples falando no seu próprio idioma, preferiram rejeitar a mensagem, as maravilhas de Deus, endurecer o coração e dizer: quer saber? Beberam vinho demais. E a pergunta que eu faço para nós levarmos para casa essa manhã: qual é a sua atitude? Qual é a sua postura quanto ao Senhor Jesus, quanto às maravilhas de Deus, quanto às boas novas do Senhor? Você vai abraçar a mensagem do Evangelho, ou você vai dizer: quer saber? O Alexandre bebeu vinho demais. Eu não bebo, não. Mas é a postura do coração. Eles não tinham bebido. Eles não tinham bebido. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus, declarando as maravilhas do Senhor. E eu oro que em nome de Jesus nós venhamos aprender com isso. Aprender que o Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor tem o tempo dEle. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Aí se você pensar assim: mas o tempo de Deus demora muito. Aí eu vou te dar uma outra resposta. O tempo de Deus é o tempo perfeito. O nosso tempo não é o perfeito. O de Deus é o tempo perfeito. Aí você descansa mais. Porque às vezes demora um pouquinho mais porque Ele está trabalhando nos detalhes. Ele está trabalhando algumas coisas. Ele está construindo certas coisas. Está até preparando você. Porque às vezes certas coisas acontecem nas nossas vidas e nós não estamos preparados para aquilo. E o que era para ser uma bênção acaba se tornando um grande problema. Então o tempo de Deus é o perfeito. Os caminhos do Senhor são perfeitos. O Senhor é soberano e sabe de todas as coisas. Que os nossos corações, a nossa mente, os nossos olhos estejam no Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a gente não consegue nem entender o porquê, o que está acontecendo, o propósito de tudo aquilo, mas a paz de Deus que vai além disso, guarde o quê? Os nossos corações e a nossa mente. Como assim guardar o coração e a mente? Guardar dos dardos inflamados do inimigo. O inimigo vai falar assim: quer saber? Você não vai conseguir nunca. Isso nunca vai dar certo. Você deveria ir por esse caminho. Você deveria ajudar a Deus. Não já sabe o que Deus tem para você? Então, vai lá, vai por aqui. Não é Belém? Vai lá para Belém do Pará. Não, não era Belém do Pará. Belém da Judéia. Espere em Deus. Confie em Deus. Mantenha os seus olhos no Senhor. Amém?